meus alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar falando de superfícies regulares. O tema da aula de hoje é aplicações do teorema da função inversa e mudanças de parâmetros. Então, essa é mais uma aplicação do teorema da função inversa. Essa aplicação, ela representa uma recíproca local de um resultado que nós estudamos na aula passada. Lembra que na aula passada nós mostramos que um gráfico de uma função de classe sem infinito é uma superfície regular? Então, o que a gente vai colocar para vocês é que qualquer superfície regular é localmente um gráfico de uma função diferenciável. Claro, diferenciável de classe sem infinito. Tá? Então, o que eu quero colocar é localmente, ou seja, ela não é um gráfico necessariamente. Eu ilustro para vocês com a situação da esfera. Lembra na aula passada que a gente, para mostrar que a esfera S2 era uma superfície irregular, nós descobrimos com 6 parametrizações. Uma delas era um gráfico, tá? Dessa função aqui, tá? Z igual a essa raiz sobre um disco aberto com centro na origem de raio 1 no plano XY, tá certo? Então, é que cobre a metade aberta superior da esfera. Depois, com essa outra aplicação, sobre esse mesmo disco aberto no plano XY, ela cobria a metade aberta inferior da esfera. Aí, depois a gente pegou essa aplicação Y que está aqui sobre um disco aberto com as mesmas características, só que no plano XZ, e ela cobria o quê? Essa metade direita aberta da esfera. Depois, com uma outra aplicação, como essa que está aqui embaixo, sobre um disco aberto com centro na origem e raio 1, mas só aqui no plano XZ, ela cobria essa metade esquerda, né, aberta aqui. E depois, com essas duas últimas aplicações, com esse mesmo tipo de disco aberto, só que no plano YZ, a gente cobria, respectivamente, a metade frontal e a metade de trás abertas dessa esfera. Então, o que a gente viu na aula passada é que qualquer ponto dessa esfera, ela está dentro o quê? De alguma vizinhança coordenada, e essa vizinhança coordenada ela é gráfico de alguma função. O que é isso que a gente viu. Ou seja, a esfera localmente é um gráfico de uma função, mas não é globalmente. Existem superfícies que são globalmente gráficos de funções. Nós vimos alguns exemplos, por exemplo, o paraboloide elíptico, mas no caso da esfera isso não acontece. Então, o que essa proposição 3 garante é que se você tem uma superfície regular e se você tem um ponto nessa superfície regular, você garante que existe um aberto W nesta superfície, com P nesse W, tal que W é o gráfico de uma função diferenciável que tem uma das seguintes formas. Então, você garante que, pelo menos localmente, isso acontece. Ou W é gráfico de uma função cujo domínio está no plano XY, ou é gráfico de uma função cujo domínio está no plano XZ, ou é gráfico de uma função cujo domínio está no plano YZ. O exemplo 4, ele vai ser um exemplo no qual a gente vai aplicar a proposição 3 para mostrar que esse cone de uma folha não é uma superfície irregular. Lembra que a proposição 3 ela não serve para mostrar que uma superfície é regular, mas ela é boa para mostrar que ela não é regular. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai trabalhar com prova por absurdo ou prova por contradição. A gente vai supor que esse cone é uma superfície regular, vai usar a proposição 3 e aí a gente vai entrar em contradição. Como é que a gente faz isso? Se esse cone de uma folha, dado por essa equação, fosse uma superfície regular, você garantiria que, numa vizinhança do vértice,
esse cone seria um gráfico de uma função diferenciável. Poderia ser um gráfico ou sobre o plano XY, ou sobre o plano XZ, ou sobre o plano YZ. Só que, de antemão, eu já vou descartar essas duas últimas possibilidades. Por quê? Porque que o cone não pode ser gráfico sobre o plano XZ. Pensa uma coisa, se você pegar retas horizontais cortando o cone de maneira que essas retas sejam ortogonais ao plano XZ, você vai acabar cortando esse cone fora da origem em 2 pontos, ou seja, você não tem uma projeção injetora. De forma análoga, se você pegar retas horizontais cortando o plano YZ ortogonalmente, e claro, cortando o cone, você também vai acabar cortando o cone em mais de um ponto, se você estiver fora da origem. Ou seja, essa projeção sobre o plano YZ também não é injetora. Então, sobra apenas esse primeiro caso aqui, que é o caso em que W vai ser o gráfico de uma função desse tipo, do tipo z igual a f de xy. Só que nessa forma, esse gráfico aqui, no caso, em termos de função, né, que o define, teria que coincidir com z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado em W. Ou seja, essa forma aqui obrigaria que numa vizinhança W do 0, 0, 0, a função que definisse tal gráfico fosse exatamente z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, o qual sabemos que ela não é diferenciável no 0, 0. E aí você chega no absurdo. Por que você chega no absurdo? Porque se a gente estava supondo que era superfície irregular, então, necessariamente, ela teria que ser gráfico local de uma função diferenciável. E aí a gente acaba chegando numa forma no qual essa função ela não é diferenciável na origem, então já era. Então, essa contradição toda foi gerada porque a gente supôs que C era uma superfície irregular. Então, com essa contradição, a gente vê o seguinte, se você supõe que é regular, você chega no absurdo. Então, realmente, C não pode ser regular. E com isso, nós mostramos que esse cone de uma folha não é uma superfície irregular. Pessoal, até o presente momento, nós vimos 3 aplicações que são consequências do teorema da função inversa. São aplicações que envolvem superfícies regulares. O que vamos ver aqui é uma outra aplicação do teorema da função inversa, cuja demonstração está no material, né, no texto que vocês estão lendo. Essencialmente, o que a gente vai trabalhar aqui é com a chamada mudança de parâmetros numa superfície. Como é que funciona? Lembra que quando a gente define uma superfície irregular e pega um ponto dessa superfície, esse ponto ele é coberto por pelo menos uma vizinhança coordenada. O que é isso? Você pega uma parametrização X que define num aberto U, no R2, cuja imagem X de U cobre P e, claro, pontos vizinhos a P nessa superfície. Só que vimos também na definição de superfície irregular que normalmente uma superfície irregular ela é coberta por várias dessas parametrizações. Ou seja, o ponto P ele pode pertencer a mais de uma vizinhança coordenada, como está aqui. Então, a gente vai denominar como W a interseção dessas vizinhanças coordenadas, x de U e y de V. Como x e y são homeomorfismos, ou seja, elas são contínuas, têm inversa e a inversa também é contínua, homeomorfismos, eles têm uma propriedade, eles levam abertos em abertos. Então, vamos lá. X leva o aberto U em x de U. X de U também vai ser aberto. Y leva um aberto V, aqui no R2, em Y de V. O Y de V vai ser um aberto aqui na superfície também. Com isso, o W, que é a interseção de x de U com Y de V, o W é a interseção de 2 abertos, logo vai ser também um aberto na superfície. O W é essa região lilás que está aqui no desenho. Com isso, a imagem inversa de W, tanto faz você pegar
usando o x menos 1, que é a inversa do x, ou usando o y menos 1, que é a inversa do y, tanto faz. Esses caras aqui, eles são abertos também, né? Uma vez que W é aberto. Ou seja, o x menos 1 de W é aberto, que essa região lilás que está aqui, contida em U, e o y menos 1 de W, ele também é um aberto no R2, né? No caso, está aqui, está contido em V. Com isso, eu defino uma aplicação H. Essa aplicação H, eu vou explicar como é que ela funciona. Ela pega pontos aqui no y menos 1 de W e leva pontos aqui em x menos 1 de W, da seguinte maneira. Eu poderia ir diretamente dessa região lilás aqui, no y menos 1 de W, e levar nessa outra região lilás que está aqui, que é x menos 1 de W. Só que eu também posso vir daqui para lá de outra forma. Eu pego carona nesse y, que vai me jogar nesse W aqui na superfície, e depois do W eu posso pegar carona na inversa do X. Então, eu fazendo essa baldeação, eu também chego, né, aqui no X menos 1 de W. Então, ou seja, o H, ela é a composta da inversa do X com o Y. Tá? Então, ela faz esse percurso. Ela primeiro pega o Y, depois pega a inversa do X. E a inversa do H é só fazer o caminho contrário, né? A inversa do H. Se o H vem daqui para lá, subindo, a inversa do H ela desce. E essa inversa do H, para você pegar pontos da x menos 1 de W e chegar na y menos 1 de W, você pode ir diretamente, ou então você pode usar esse W aqui de forma intermediária, ou seja, você pega pontos daqui, pega carona no x, chega em W, depois você pega carona no y menos 1, ou seja, na inversa do y, e chega na y menos 1 de W, tá certo? Então, tanto o H quanto a inversa de H, elas são chamadas mudanças de parâmetros. Por que elas são mudanças de parâmetros? Repare, quando você sai daqui da y menos 1 de W, você está com o sistema de coordenadas psi eta. Quando você chega para cá, você mudou para as coordenadas U e V. E se você pegar a inversa de H, é o contrário. Você sai do sistema de coordenadas U e V e chega no sistema de coordenadas psi e eta. Certo? Então, elas são aplicações, tanto o H quanto a inversa de H, são aplicações que mudam as coordenadas dentro do R2. Só que, é claro, elas pegam caronas nessas parametrizações ou na inversa dessas parametrizações. Então, o que eu digo para vocês é por que a gente está fazendo esse rodeio todo? É só para mostrar o seguinte, quando você tem uma superfície irregular, você tem um ponto que pode ser coberto por várias parametrizações. E a proposição 4 diz que a mudança de parâmetros H ela é um difiomorfismo de classe C infinito. O que significa isso? Significa que tanto faz eu representar esse W aqui como sendo parte de uma vizinhança coordenada de X ou parte de uma vizinhança coordenada de Y, que as propriedades geométricas dessa região elas vão ser mantidas, justamente porque a transição desse pedaço para esse outro pedaço se dá de forma diferenciável e com inversa diferenciável, ou seja, essa proposição garante suavidade na transição de um pedaço para outro, ou seja, de uma vizinhança coordenada para outra, tanto faz indo num sentido ou no outro, eu garanto essa suavidade. E mais ainda, se eu for futuramente mostrar alguma propriedade geométrica envolvendo essa região W, não vai fazer diferença se eu representar W usando X ou usando Y, justamente por causa desse difiomorfismo. Por isso foi tão importante aquela condição 2 da inversa da aplicação ser contínua, porque ela me propiciou o homeomorfismo, e esse homeomorfismo, usando o teorema da função inversa, mostra que essa mudança de parâmetros é um difiomorfismo. Ou seja, qualquer coisa que a gente for fazer daqui por diante, eu não vou me preocupar se eu vou representar W usando X ou usando Y. Por quê? Porque a transição de uma vizinhança coordenada para outra se dá de forma suave
E mais ainda, se dá de forma diffeomórfica, ou seja, essa transição ela envolve diferenciabilidade com inversa diferenciável. Então, tanto faz. Eu posso mudar o sistema de coordenadas e ainda assim eu mantenho as propriedades geométricas da superfície irregular nesta região. Então, a prova dessa proposição 4, ela usa o teorema da função inversa, ela está no material, quem quiser pode procurar, pode ler, quem quiser pode tirar dúvidas, é uma prova super técnica. Então, dessa parte aqui da matéria, o que é mais importante é entender isso, que essa mudança de parâmetros ela é um diffeomorfismo e que ela vai nos ajudar muito nas próximas aulas, quando a gente começar a estudar as propriedades geométricas das superfícies regulares. Então, por hoje é só. A gente sempre recomendo de sempre, leiam os textos, façam todas as atividades que estão no Google Sala de Aula, venham tirar suas dúvidas. Eu estou sentindo falta de vocês virem tirar as dúvidas. É importante que não deixem para tirar dúvida só na aula síncrona, me procurem mesmo antes da aula síncrona. E no mais, um abraço a todos, bons estudos e até a próxima.